Seja muito bem-vinda a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou te explicar como você precisa, na verdade, aprender a dizer não e como essas coisas podem influenciar gerações, levando famílias e gerações à ruína ou basicamente deixando famílias e pessoas em extrema tristeza ou em extremos conflitos no sentido de famílias se odiarem e ninguém aprender a andar um com o outro, ninguém querer estar um com o outro e como isso também pode deixar famílias e gerações naquela mesma situação sem nunca evoluir. Por exemplo, financeiramente. Eu sou o Rei Felfé e o objetivo desse canal é poder ensinar pessoas a, pelo menos, entender um pouco mais sobre pessoas e melhorar relacionamentos. E quando eu falo sobre relacionamentos, eu não estou falando só relacionamento de casal, eu estou falando relacionamento geral entre amigos, pessoas, conhecidos, colegas, casados, maridos e, sei lá, Deus e o mundo, até com seu pet, velho. Você tá doido? Esquece! Então vamos lá. O que você precisa entender? Primeiro você precisa entender que você precisa se inscrever no canal se você quiser entender mais vídeos como esse. Caso contrário, você não vai ver mais vídeo. Beleza, vamos seguir o fluxo da parada. O que você precisa entender aqui é que saber dizer não vale muito mais do que você saber dizer sim. As pessoas têm muito mais dificuldades em saber dizer não do que dizer sim. Consequentemente, isso tende a influenciar mais negativamente as pessoas em todos os aspectos que eu direi aqui a seguir, do que ajudar exatamente essas pessoas. Eu coloquei uma colinha do lado para poder ir me guiando e poder explicar esse vídeo, esse conteúdo que é um pouquinho mais denso para vocês, mais detalhadamente. E como é que as coisas são especificamente quando se trata de saber dizer não, tá? Basicamente, o senso inconsciente de ajudar quem um dia te ajudou faz você se sentir na obrigação de fazer as coisas por outras pessoas. Se um dia uma pessoa fez algo por você, o senso de reciprocidade, ele é tão forte no inconsciente do ser humano, que é um gatilho que as pessoas chamam de gatilhos mentais, tá? Isso é tão forte, mas tão forte, que é difícil você negar depois as coisas quando você recebeu algo em troca. Como assim? Vou te dar um exemplo. Imagina num cenário que você esteja passando por uma grande dificuldade, aquilo que você acreditava que você nunca ia passar daquilo. E aí alguém chegou em esse momento e te deu a mão. Falou assim, pera. Por exemplo, sei lá, você precisava arrumar um emprego naquele dia, e naquele dia você não tinha dinheiro e alguém falou assim, não, calma lá, eu te ajudo aqui, toma 3 reais, toma 4 reais, 5 reais. Vamos lá, que senão o preço da passagem não é esse. Então tá, 5 reais é o preço da passagem. Tá 4 e pouco, mas vou falar 5, porque senão... mas não é 2,50, então é 5. 5 reais é o preço da passagem. A pessoa foi lá e deu pra essa pessoa, e essa pessoa foi lá, na entrevista de emprego, passou, se deu bem, através daquele emprego ela conseguiu juntar dinheiro, depois daquilo ali ela conseguiu estudar, e depois ela conseguiu evoluir, e crescer financeiramente, dar certo na vida, e agora ela se sente amarrada àquela pessoa que deu 5 reais pra ela. Exatamente isso. Essa é a reciprocidade e o peso das coisas. Quando aquela pessoa que emprestou 5 reais pra ela, um dia estiver passando a dificuldade, fala assim, pera, eu tô devendo uma conta aqui, tu me ajuda a pagar, eu não vou conseguir ter dinheiro esse mês, me presta 2 mil reais. Aí a pessoa fala assim, cara, eu só tô aqui hoje porque aquela pessoa me emprestou 5 reais. Eu devo ajudar essa pessoa, porque um dia ela me ajudou. Aí ela vai lá e empresta 2 mil. Beleza, tá tudo certo. Calma que tu vai entender onde que isso tudo entra. Isso é reciprocidade. Eu só te expliquei isso para você entender o que é reciprocidade, como é que as coisas são. No inconsciente e não no consciente. No consciente as coisas acontecem tranquilo, mas no inconsciente o bagulho é sinistro. Isso é uma das coisas e como uma das coisas são. Mas tem outras coisas também, como as pessoas falarem, pô, me dá isso, me empresta isso, faz isso por mim, me ajuda assim. Tudo isso são as outras pessoas pedindo, as outras pessoas fazendo. E será que sempre você vai precisar dizer sim? Quando você deve dizer não?
e por que você deve dizer não. Aí você vai ter que entender o que essas coisas influenciam. Então, o dizer não, tá, e o dizer sim, basicamente você precisa entender também que todas as suas ações durante a sua vida irão guiar o caminho para o teu futuro. Então, tudo que você faz hoje influencia exatamente o seu futuro. É como se você tivesse uma pedra na mão e você decide onde ela coloca, onde você coloca. E aonde essa pedra ficar vai definir a estrutura que você vai criar. Então, se você colocar a pedra no lugar errado, você pode ir para o lugar errado. Se você colocar a pedra no lugar certo, você vai para o lugar certo. Isso é probabilidade. Quer dizer que é isso ou não? Não é verdade. As coisas podem acontecer. Existem acasos, existem um monte de coisas que podem acontecer por esse mesmo, pelo meio do caminho. Mas probabilidade, quanto maior ela for, mais assertiva você tende a ser. Tá? E o que essas coisas influenciam? O que saber dizer não influencia? Cara, influencia no teu dinheiro, que consequentemente influencia no sucesso, né? Para quem pensa num sucesso financeiro, em mudar a realidade, mudar a situação, poder viver melhor, poder dar uma qualidade de vida melhor para ele, para a própria família, para as pessoas que estão à sua volta, para os filhos, tá? Isso influencia. Como assim? Vou te explicar. Se, por exemplo, vou dar um exemplo do cara de 2.000, que emprestou 2.000 porque um cara em um dia emprestou 5 reais para ele. Se aquele 2.000, por exemplo, vai fazer falta para essa pessoa, se essa outra pessoa não devolver, ela tá tirando dela, da família dela, do bolso dela, do crescimento da empresa dela, ou do que é que seja dela, para outra pessoa. Que não ajuda ela no sentido de crescer. Porque se essa pessoa está pedindo, dificilmente ela conseguiria te ajudar. Então, isso é uma via de mão única. Tá? Então, você precisa prestar atenção nisso. Então, essas coisas influenciam. Se você não souber dizer não, você vai dizer sim quando você não deveria. E isso vai te influenciar. Basicamente, vai te atrasar, ou então vai influenciar a tua casa, vai influenciar, sei lá, N fatores, que eu vou falar isso mais à frente, onde que você vai influenciar. Outra coisa que também influencia, quando você não sabe dizer não, é na tristeza. Na tristeza, porque você, ficando triste por não saber dizer não, você acaba afastando essas pessoas, porque é como se ela estivesse fazendo algo que você não gosta, mas você não sabe dizer não. Consequentemente, para você não dizer não, você não vai estar presente. Você não vai deixar ela estar presente. E aí, você se afasta dessas pessoas. E aí começa a criar contendas, e aí começa a criar tristezas, porque era algo tão simples, sabe? Mas só por não saber dizer não, você afastou uma pessoa, quando você só poderia dizer não. Mas dizer não não é tão fácil. E eu vou dizer o porquê. Quando você tem que dizer não ou sim, você tem que tomar uma decisão, muitas das vezes rápida, mas você precisa tomar uma decisão consciente, tá? E quando você vai dizer sim ou não, você tem que entender que tudo tem limite nessa vida. Tudo tem limite, tem hierarquia e tem um porquê. E você precisa seguir a cartilha. Tem uma cartilha da vida que precisa ser seguida para que você viva uma vida leve, para que você tenha um relacionamento tranquilo com as pessoas. E se você não souber usar essa cartilha, você vai viver uma vida pesada, triste e sofrida. Essa é a realidade. E quais são os limites que tem? Você precisa entender o racional das coisas. Como assim? Você precisa entender o porquê fazer aquilo, se você pode fazer aquilo, o que você fazer aquilo específico irá mudar. Tipo, se você fizer aquilo, o que realmente aquilo vai mudar? Como assim? Por que fazer? Vamos entrar no porquê fazer. Se uma pessoa te pede algo, ou não te pede, às vezes você lembra que não é só pedido. O que mais acontece não são pedidos, são necessidades de reciprocidade. Eu preciso fazer pela outra pessoa porque um dia ela fez por mim. Isso influencia, por exemplo, muito na família, quando as pessoas não sabem dizer não para dentro de casa. Por quê? Porque essa pessoa fala, eu só tô aqui porque, sei lá, minha mãe, meu pai me fez, me criou, me ajudou, trabalhou muito, trabalhou suado, teve uma vida difícil,
tirou da boca dela para dar na minha. Tudo isso você leva em consideração quando você vai dizer sim ou você vai dizer não. Mas você vai precisar pensar no limite. Você vai precisar pensar no racional. Porque se você pensar no racional, eu vou te falar onde essas coisas influenciam. Se um dia você tem o objetivo de ajudar realmente essas pessoas, mas no final você não pode ajudar essas pessoas, você tem que entender que quando você pode e aquilo não vai mudar em nada na sua vida, não tem problema nenhum. Mas quando você não pode e mesmo assim você não consegue dizer que não, isso vai influenciar na sua vida. E como você tem o objetivo de não dizer não, mas dizer sim com o objetivo de ajudar essa pessoa, se você não pode, você não está ajudando nem ela e nem você. Como assim? Imagina que uma pessoa te pediu, sei lá, R$2.000, R$3.000, 100, 200, depende da tua base financeira. Imagina que ela te pediu esse dinheiro e você não pode fazer, não pode emprestar para ela. Você acha que está ajudando essa pessoa quando você está emprestando. Só que você emprestar, você está influenciando você, o teu crescimento, o teu fluxo de caixa, os teus sonhos. E se você não consegue conquistar para você, que é uma pirâmide que se chama pirâmide de Maslow, que é o fluxo que você precisa seguir, tem um outro vídeo que eu falo sobre. Se você quiser, você pesquisa sobre isso daí, pirâmide de Maslow, e tu vai entender que existe um fluxo que precisa ser suprido. Primeiro você precisa sanar suas necessidades básicas, depois você vai subindo na pirâmide, até que um dia você tenha condição de poder ajudar outras pessoas. Mas se você tentar ajudar outras pessoas, quando você não pode, você não ajuda ela e nem ajuda você. Então dizer não em momentos importantes é importante para o seu crescimento. Porque se você cresce, você tem a possibilidade de ajudar essa pessoa sem preocupação. Como assim? Se, por exemplo, você pega o dinheiro que você tem e doa ou dá ou ajuda pessoas que não vão crescer, que não querem crescer, que não estão fazendo nada para crescer e mudar a realidade, você está pegando o teu dinheiro e está botando fogo. Essa é a verdade. Porque se você tem o objetivo de crescer, de fazer o que for preciso, a necessidade de estudar e fazer o que está dentro da tua realidade para você evoluir financeiramente e poder ajudar outras pessoas, por exemplo, se você está tirando do teu, você não cresce. E, consequentemente, você não crescendo, você não tem capacidade de ajudar mais as outras pessoas. Então, primeiro você precisa pensar nos limites e entender que você pode ajudar outras pessoas, mas você pode ajudar outras pessoas quando isso não for um problema para você. Agora, quando isso for um problema para você, você tem que aprender a dizer não. Porque senão você não ajuda você e nem ajuda ela. Assim como na tristeza, né? Quando você não diz não e aquilo te faz mal e aquilo não é bom para você, você não fica legal e afasta a pessoa. Então você queria agradar aquela pessoa porque você queria se dar bem com aquela pessoa. Só que agora, aquilo por você não saber dizer não e saber que aquilo te faz mal, mas você não sabe dizer não, aquilo passa a te fazer mal e você afasta aquela pessoa. Consequentemente, vocês passam a não se dar mais bem. Então aquilo que você queria fazer, você passa a não fazer. Porque você não soube dizer o não. Então, quando eu digo que tem os limites, é entender. Tá, essa pessoa está me pedindo isso. Por que eu devo fazer? Isso vai me fazer mal? Vai me fazer bem? Isso vai me atrapalhar? Não vai? Você precisa pensar. E se vai te atrapalhar? E se vai te fazer mal? Você precisa dizer não. Aí você fala, mas é muito difícil dizer não. Eu vou te ensinar mais à frente como é que você começa nisso. Isso é um processo. E você não consegue do dia para a noite aprender a dizer não e dizer não para tudo que você precisa. Não é assim, é um processo que você precisa ir evoluindo dia após dia. Como você aprendeu a ler, que aprendeu um pouco cada dia, como você aprendeu a escrever, que foi um pouco cada dia. Tudo na vida é um pouco cada dia. Não adianta ser ansioso, porque assim você não vai chegar a lugar nenhum, não. Calma lá. Não criemos pânico, muita calma nessa hora. Então você precisa entender primeiro o porquê você está fazendo aquilo. E também você precisa entender se você pode fazer aquilo. Pera, eu posso ajudar essa pessoa? Não, não posso. Não, não devo. Então não faça.
Mas falar é fácil, né? Mas na prática é mais difícil. Mas calma, eu vou chegar lá no final. E você também precisa entender algo muito importante. O que fazer aquilo irá mudar? Isso é, a pessoa me pediu aquilo, ou eu quero fazer aquilo. Tudo bem, você precisa se perguntar, o que a fazer aquilo que eu quero fazer, ou a fazer aquilo que a pessoa está pedindo, irá mudar no final das contas? Como assim? Imagina que uma pessoa está te pedindo R$ 2.000 para pagar uma conta, uma dívida do mês que ela não conseguiu pagar. Só que isso vai influenciar no dinheiro que você estava juntando, por exemplo, para comprar um curso, para investir em alguma coisa, ou sei lá o que for. Você está tirando do teu com a expectativa de que essa pessoa vai te devolver. Tá tudo bem, se ela te devolver. Porque se ela não te devolver, você se lascou. E aí você cria conflitos com essa pessoa, você começa a criar raiva, ódio, insatisfação, um monte de coisa você vai criando porque essa pessoa não devolveu. Porque você esperava que ela devolvesse, porque agora está influenciando no teu negócio e isso mexe com você. Então, quando você faz aquilo ali, irá influenciar. O que fazer aquilo que você quer fazer irá mudar no final das contas. Pegando esse exemplo dessa pessoa, por exemplo, que pediu dinheiro para pagar uma conta, que ela não conseguiu pagar no mês, etc., alguma coisa nesse sentido. O que isso irá influenciar? Se você olha para o perfil dessa pessoa e percebe que, cara, todo mês ela tem dívida, todo mês ela tem dívida, todo mês ela tem dívida. Tem mês que ela consegue pagar, tem mês que não consegue, tem mês que está mais apertada, tem mês que tem menos apertada. O que eu fazer aquilo ali vai ajudar no final das contas? Nada, velho. Ela vai pagar esse mês e no mês que vem ela vai ter outra dívida para pagar. E aí? Você vai ter R$ 2.000 de novo para poder emprestar? É assim que você precisa pensar. Você precisa entender isso, tá? Para saber, eu devo ou não devo? E como você, por exemplo, pensar, eu fazer aquilo ali, o que fazer aquilo irá mudar, no sentido de, por exemplo, me pedir para fazer algo. E aí eu penso, isso não vai ser bom para mim, não vai ser legal, não estou a fim de fazer. Mas espera, isso vai ajudar nisso, naquilo, ou naquilo outro. E talvez vai ser uma vez, eu aguento, isso não vai me fazer legal, mas tudo bem, eu aguento, a causa é maior. Pronto, você entendeu o porquê da parada. Pera, não tem causa nenhuma, isso só vai me fazer mal, isso só vai influenciar a minha relação com essa pessoa. Pera, então para que você vai fazer aquilo? Aprenda a dizer não. Aprenda a não ser amarrado por reciprocidade. A gente, ser humano, nós, temos um senso de comunidade. Vem lá da época da pedra, velho. Quando as pessoas saíam para caçar e quando elas voltavam, elas traziam alimento para quem ficou. Por quê? Porque quando essa outra pessoa que ficou um dia fosse caçar, ela também trouxesse para outra pessoa que ficou. E aí ficava essa troca de um ajudando o outro. Então isso não começa agora na nossa cabeça, isso começa muito antes. Então você precisa entender que isso está no teu inconsciente, de ser recíproco e você ser uma pessoa, por você se sentir bom ao fazer isso, isso vai te pesar ainda mais em não fazer isso. Porque você vai se sentir muitas das vezes ingrato, você vai se sentir desumilde, você vai... E não só vai se sentir, às vezes as pessoas vão te dizer isso também. Vão dizer que você é um imprestável, ou você é uma pessoa que tem má vontade, ou que não quer fazer, e que não quer ajudar, e isso e aquilo, tem um monte de fatores. Mas você tem que entender que o que as pessoas falam tem a ver com elas, e não tem a ver com você. Se ela está dizendo que você é ingrato, é porque na visão dela uma pessoa fazer aquilo é ingratidão. E não quer dizer que é ingrato, foi a forma que ela aprendeu sobre a vida. E você só precisa se dar bem com você. A sua vida é você. Quando você dorme e acorda, você dorme e acorda com você. Todas as ações que você faz influenciam você e não influenciam as outras pessoas. A sua cabeça, os seus sofrimentos, os seus monstros, tudo que você passa tem a ver com você e não com outra pessoa. Então você primeiro precisa pensar em você para que você consiga depois pensar em outras pessoas. Porque se você não pensa em você, primeiro, você não ajuda você e nem as outras pessoas. Como eu falei,
Como é que você aprende a dizer não? Que é algo tão difícil. Comece a dizer não com coisas pequenas. Aprenda a dizer não com coisas pequenas. Comece pelas coisas pequenas do dia a dia, que você deveria dizer não e você já não diz. Vai ser por ali que você vai começar a aprender a dizer não. E você precisa estar atento. Pera, eu preciso estar atento porque quando tiver uma situação que eu preciso dizer não, eu preciso dizer não. Então você precisa estar ligado. Se aconteceu alguma coisa, eu já sei que aconteceu isso, isso e isso, e sempre acontece isso e sempre acontece aquilo. Então você já fica esperando essa situação acontecer para que você possa treinar. Agora, já aconteceu tal coisa, me pediram para pegar a garrafa d'água e eu não quero pegar a garrafa d'água, tô dando exemplo, cara. Isso aqui é tosco, tá? Mas é um exemplo, entenda que isso é um exemplo. Pelo amor de Deus. Me pediram para pegar a garrafa, eu não tô a fim de pegar a garrafa. Mas eu não soube dizer não, eu fui lá e peguei a garrafa. Tá bom. Agora que você sabe que isso é algo que você deveria ter dito não e você não soube dizer, você fique atento para quando isso acontecer de novo. Pera, quando isso acontecer, eu vou falar, não quero pegar. E você pode, para ficar mais fácil o seu não, vou te ensinar uma técnica. A forma de você dizer não de forma leve é você explicar o porquê você disse o não. Então, não, porque estou cansado. Não, por conta disso ou daquilo. Isso vai ficando mais fácil você aprender a dizer não para as coisas. Vai facilitando muito mais. Então você vai treinando no dia a dia, nas pequenas coisas, como dizer não. E isso vai chegando em momentos maiores, em níveis maiores, que você vai conseguir controlar isso. Até que você consiga dizer não para as coisas que realmente são muito importantes e influenciam não só a sua vida, mas influenciam a vida de outras pessoas, vai influenciar outras gerações, vai influenciar em você conseguir ajudar mais outras pessoas. Porque, por exemplo, se o teu objetivo é ajudar pessoas e você não está se ajudando, você não vai ajudar nem essa pessoa que você está ajudando e nem as outras que você poderia ajudar. E é assim que funciona. Então, aprenda a dizer não, mas diga sim para se inscrever aqui. Valeu!